Muitos pacientes que têm que fazer algum tipo de intervenção cirúrgica sobre o intestino grosso e que muitas dessas situações necessitam que se use uma bolsa de colostomia, tem muitas dúvidas sobre essa questão. O fato de ter que usar uma bolsa de colostomia ainda é um tabu para alguns pacientes e que merece ser melhor explicado. Tá? Então vocês vejam o intestino grosso. Tá? O intestino grosso, ele é uma estrutura tubular, vocês vejam nessa imagem aqui que eu estou mostrando, onde inicia-se na parte direita do intestino, chamada de ceco, que é o local onde está o apêndice cecal, passa por um intestino direito, também chamado de ascendente, para o intestino transverso, para o intestino esquerdo, também chamado de descendente, essa parte quase final chamada de sigmoide, porque parece um S, e depois o reto por onde saem as fezes. Então essa é a anatomia do intestino grosso. Em situações, por exemplo, de uma cirurgia de um tumor de intestino, em determinadas situações, tem que se muitas vezes, após retirar parte do intestino onde está o tumor, realizar um desvio do intestino que vem antes desse tumor e fazer uma bolsinha de colostomia para proteger essa emenda que será feita ligando as duas áreas onde se cortou para tirar o tumor e fazer com que essa emenda não tenha nenhum vazamento. Esse é o principal objetivo da colostomia. Tem outras indicações a colostomia, por exemplo, em pacientes que têm um tumor na região muito baixa do intestino, em que não tem mais como se fazer emenda, e essa é uma das situações onde a colostomia pode às vezes ter que ser definitiva, porque não temos mais como emendar a parte que vem antes da lesão. Falando sempre na situação de tumor de intestino. Outra situação é em pacientes que têm uma doença inflamatória intestinal, ou tem uma diverticulite perfurada ou com abscesso, onde a gente retira a parte da diverticulite, faz uma colostomia da parte anterior, fecha a parte posterior para, num prazo de 60 a 90 dias, religar esse intestino. E por que se opta por fazer isso? Porque normalmente em situações de infecção não é recomendável que se faça uma emenda direta, porque a região está contaminada. E estando contaminada, o risco de vazamento dessa situação também é mais frequente, então a gente faz essa colostomia evitando esse risco. Uma terceira situação é a situação de traumas. Ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca, onde há lesão intestinal e onde há caída de fezes dentro da cavidade abdominal e, portanto, após se resolver a sutura ou a retirada da parte lesionada, por ter contaminação com fezes na cavidade, se faz uma colostomia. Para quê? Para não correr o risco de fazer uma sutura primária e, com isso, aumentar o risco de dar o vazamento nessa situação. Então, de maneira geral, a colostomia nada mais é do que uma proteção àquele procedimento cirúrgico que foi feito para que se minimize o risco de complicações. Tem situações em que ela tem que ser definitiva, mas é raro, e tem a situação mais frequente onde ela é temporária. Em torno de 60 a 90 dias ela é fechada novamente, o trânsito intestinal é refeito e o paciente volta a evacuar normalmente pelo ânus.